Lúcio Aneu Sêneca foi um estadista romano e filósofo estoico que reconheceu que, se quisermos viver bem, devemos ser estudantes constantes da maior de todas as coisas, a própria vida. Em seu ensaio moral sobre a brevidade da vida, Sêneca nos oferece um lembrete urgente sobre a não renovabilidade do nosso recurso mais importante, nosso tempo. Então, tendo isso em mente, aqui estão 10 das lições mais importantes sobre a gestão do tempo extraídas dos escritos de Sêneca. Número 1. Trate o tempo como uma mercadoria. Sêneca diz que muitas pessoas são econômicas ao protegerem suas propriedades pessoais. Mas quando se trata de desperdiçar tempo, elas são extremamente extravagantes. Estamos falando de algo que deveríamos tratar com parcimônia. Sêneca adverte que não valorizamos o tempo como um recurso valioso, embora seja possivelmente o nosso bem mais precioso e menos renovável. Imagine ver alguém muito rico jogando dinheiro ao ar na rua. Então, certamente você consideraria essa pessoa louca. No entanto, vemos a nós mesmos e aos outros desperdiçando algo muito mais valioso todos os dias: nosso tempo. A quantidade que temos é incerta, mas com certeza é limitada. É claramente mais absurdo desperdiçar tempo do que dinheiro, porque, ao contrário do dinheiro, não podemos obter mais quando acabar. Para perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu uma série. Para perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que deu à luz um bebê prematuro. Para perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Para perceber o valor de uma hora, pergunte à pessoa que acabou de perder um voo. Para perceber o valor de um segundo, pergunte à pessoa que escapou por pouco de um acidente. Para perceber o valor de um milissegundo, pergunte à pessoa que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Embora a quantidade de tempo que temos seja incerta, uma coisa é certa: esse tempo é limitado. A morte espreita os desperdiçadores de tempo, aqueles que assumem que o tempo é barato, porque quando usado corretamente, o tempo se torna um amplificador. Mas quando gasto sem consideração, se torna uma fonte persistente de arrependimento. Número 2. Não invista todo o seu tempo no futuro. De acordo com Sêneca, aquele que dedica todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja cada dia como se fosse o último, nem imagine ver alguém muito rico jogando dinheiro ao ar na rua. Então, certamente você consideraria essa pessoa louca. No entanto, vemos a nós mesmos e aos outros desperdiçando algo muito mais valioso todos os dias: nosso tempo. A quantidade que temos é incerta, mas com certeza é limitada. É claramente mais absurdo desperdiçar tempo do que dinheiro, porque, ao contrário do dinheiro, não podemos obter mais quando acabar. Para perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu uma série. Para perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que deu à luz um bebê prematuro. Para perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Para perceber o valor de uma hora, pergunte à pessoa que acabou de perder um voo. Para perceber o valor de um segundo, pergunte à pessoa que escapou por pouco de um acidente. Para perceber o valor de um milissegundo, pergunte à pessoa que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Embora a quantidade de tempo que temos seja incerta, uma coisa é certa: esse tempo é limitado. A morte espreita os desperdiçadores de tempo, aqueles que assumem que o tempo é barato, porque quando usado corretamente, o tempo se torna um amplificador. Mas quando gasto sem consideração, se torna uma fonte persistente de arrependimento. Número 2. Não invista todo o seu tempo no futuro. De acordo com Sêneca, aquele que dedica todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja cada dia como se fosse o último, nem anseia nem teme o amanhã. Todos somos culpados de gastar muito tempo nos preparando para a vida. Sêneca nos insta a viver o presente, a não adiar nossa felicidade, a não pensar que a felicidade está no futuro. Nosso futuro é incerto e está além do nosso controle. A vida futura pela qual trabalhamos pode nunca chegar. Estamos tão ocupados e preocupados com o futuro que muitas vezes deixamos o presente passar sem ser notado ou aproveitado.
E então, quando somos idosos e estamos em nosso leito de morte, finalmente percebemos como a vida é curta e valiosa, e ficamos com o arrependimento de não tê-la aproveitado ao máximo quando podíamos. Sêneca compara o tempo a um rio que flui, que não fluirá para sempre. Se você estivesse no meio de um deserto morrendo de sede e encontrasse um riacho de água, mas não tivesse certeza de quando ele pararia de correr, você não beberia o máximo que pudesse? Assim como a água, devemos aproveitar ao máximo nosso tempo, fazer o melhor do nosso presente. Nos seus 30, 40, 50 e além merecem ser planejados, mas não permita que eles tirem o precioso presente de você. Você só pode viver um momento de cada vez, e só pode vivê-lo uma vez. Então escolha viver no momento presente. Número 3. Viva a vida para você mesmo. Você não deve pensar que um homem viveu muito porque tem cabelos brancos e rugas. Ele não viveu muito, apenas existiu bastante. Todos nós temos coisas específicas que queremos em nossas vidas. Seja um trabalho dos sonhos, uma casa dos sonhos, ou um relacionamento dos sonhos. No entanto, a maioria de nós nem chega perto de alcançar muitas dessas coisas porque estamos presos a um emprego que não suportamos, apenas para pagar as contas, ou com um parceiro que fingimos amar porque não queremos ficar sozinhos. Simplesmente deixamos a vida nos levar. E no mundo de hoje, há muito que chega até nós. Então nos enganamos, dizendo que não temos tempo suficiente para experimentar novas atividades. Estar ocupado com coisas que não gostamos é a maior distração e nos leva a viver uma vida medíocre. Passamos pela vida dia após dia cumprindo nossas obrigações, mas estamos ausentes de nós mesmos, confundindo o fazer com o ser. A melhor forma de investir seu tempo é investindo na criação de uma vida que você ame viver. Se você não sabe o que ama ou o que quer, faça a si mesmo estas perguntas. Se eu tivesse mais tempo, que coisas eu poderia fazer? Ou, se eu pudesse mudar algo agora em meu ambiente ou em mim mesmo, o que seria? Você pode acabar percebendo que quer mudar de emprego, ficar em forma ou perseguir um novo hobby. Número 4. Pratique a premeditação dos males. Como aprendemos com Sêneca, enquanto desperdiçamos nosso tempo duvidando e procrastinando, a vida continua. A procrastinação ocorre quando há um conflito entre a gratificação imediata dos impulsos, como não fazer nada e perder tempo, e os compromissos de longo prazo, como fazer um relatório de vendas. Muitas vezes, a parte que vence é a busca por prazeres imediatos. Psicologicamente, isso é conhecido como inconsistência temporal. Embora realizar um trabalho significativo ao longo dos anos seja mais importante para a maioria de nós do que procrastinar, o cérebro humano tem um viés arraigado para o que está aqui e agora. No entanto, Sêneca nos oferece uma maneira de combater isso com um método muito eficaz e simples, chamado de premeditatio malorum. A ideia por trás disso é perguntar a si mesmo antes de fazer algo: o que poderia dar errado? É uma forma de visualização negativa e, uma vez que você tenha identificado as distrações ou problemas, pode planejar soluções ao redor deles, se preparando antecipadamente. Ao reconhecer as distrações com antecedência e, em resposta, estabelecer um momento, lugar e condições adequados, você pode evitar a atração dos impulsos imediatos. Se você se preparar programando com antecedência o que deseja fazer e se comprometer com isso, é 2 ou 3 vezes mais provável que você o cumpra. Número 5. Faça com que as recompensas a longo prazo sejam imediatas. Segundo Sêneca, adiar as coisas é o maior desperdício da vida, pois rouba cada dia à medida que passa e nos nega o presente, prometendo-nos o futuro. O maior obstáculo para viver é a expectativa. Nossa necessidade de procrastinar é mais poderosa no início do trabalho. Mesmo que você tenha eliminado todas as distrações e esteja pronto para começar a trabalhar às 8 da manhã, como planejou, para o seu cérebro, a atração de encontrar uma desculpa para fazer algo mais fácil ainda é muito forte.
O maior desafio é encontrar uma maneira de tornar esse esforço inicial menos desagradável. A chave aqui é a expectativa. É o que ansiamos quando queremos adiar algo que sabemos que nos beneficiará. Essa é a lacuna entre os impulsos imediatos e a recompensa a longo prazo. A razão pela qual muitas vezes é difícil começar algo é porque não há expectativa de uma recompensa imediata. Às vezes, a recompensa está anos no futuro. No entanto, se você combinar seu trabalho com a expectativa de uma recompensa imediata, terá uma boa razão para começar. Por exemplo, se você procrastina assistindo vídeos no YouTube, pode fazer um acordo consigo mesmo de que não será permitido assistir ao YouTube até que tenha concluído uma certa quantidade de trabalho. Dessa forma, você se recompensa ao completar o trabalho desagradável com algo imediato. Número 6. Aproveite ao máximo seu tempo livre. Como diz Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas sim que desperdiçamos muito. A vida é suficientemente longa e nos foi dada uma quantidade suficientemente generosa para alcançarmos grandes conquistas, desde que seja investida corretamente. Todos trabalhamos duro para ganhar duas coisas: dinheiro e tempo livre, que podemos dedicar a atividades de lazer. Trabalhamos de 8 a 9 horas por dia para ganhar tempo livre, enquanto desperdiçamos esse tempo livre, conquistado com tanto esforço em coisas irrelevantes, como beber em um bar com colegas de trabalho ou amigos, assistir a programas de televisão ou simplesmente conversar ao redor do bebedouro. Pare e diga não mais ao desperdício do tempo livre que você conquistou. Mesmo que você goste do seu trabalho diário, tente minimizar o tempo dedicado a trabalhar. Você nunca recuperará essas horas extras. Elas se foram para sempre. Se você trabalha em uma cidade, visite um museu ou galeria. Você pode começar um grupo de leitura no escritório que se encontre durante o almoço nos finais de semana ou à noite, quando você tem muito tempo livre. Aproveite ao máximo esse tempo livre meditando, lendo, exercitando-se ou escrevendo em um diário. Qualquer coisa que possa agregar valor à sua vida. Se você quer vencer a mediocridade e começar a viver sua vida, então comece a aproveitar ao máximo o seu tempo livre. Número 7. Dedique tempo para refletir sobre seu passado. Sêneca nos informa que a vida é muito curta e cheia de ansiedade para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. O tempo é dividido em 3 partes: o presente, que é transitório, o futuro, que é incerto, e o passado, que é inalterável. Todos os ensinamentos modernos sobre gerenciamento do tempo nos dizem para nos concentrarmos no presente, com vistas para o futuro. Todos se concentram no incerto e transitório. No entanto, Sêneca nos diz para prestarmos atenção ao nosso passado, se quisermos prolongar nossa vida. Devemos ter autoconsciência suficiente para lembrar as lições do nosso passado e ser mais eficazes hoje. Quando realmente paramos e pensamos, examinamos quem fomos no passado e o que nos fez ser essa pessoa, é bastante esclarecedor. Refletir sobre o passado e fazer uma introspecção beneficia a alma, ajuda a estar presente e compreender as mudanças que ocorreram dentro de nós. Também nos dá uma visão clara e focada de quem somos hoje e quem queremos ser amanhã. Também nos ajuda a assumir a responsabilidade e o controle de nós mesmos e de nossas ações. Às vezes pode ser difícil ver o quanto avançamos, especialmente se tendemos a nos comparar com os outros. Mas dedicar tempo para refletir sobre o passado nos dá espaço e tempo para ver até que ponto chegamos na vida. Número 8. Pare de desperdiçar tempo com trivialidades da vida. Como aprendemos com Sêneca, se as pessoas querem saber o quão curta é sua vida, elas devem refletir sobre quão pequena é a porção que lhes cabe. Todos somos culpados de gastar muito tempo com trivialidades. Cada vez mais tempo em nossos dias é gasto olhando telas, navegando por atualizações de status. Com que frequência nos pegamos dedicando nosso tempo a coisas sem propósito além da busca por ganhos monetários e sociais?
Jogar casualmente um videogame sem nenhum mérito em particular é desperdiçar tempo. Tempo que você poderia usar para desenvolver uma habilidade útil, se exercitar ou enriquecer-se com literatura, arte ou música. O mesmo pode ser dito das redes sociais e de outras formas de entretenimento. As redes sociais, em particular, são projetadas e otimizadas para consumir seu tempo. Se as pessoas viessem até você o dia todo pedindo $20, você as mandaria embora. Mas durante todo o dia, as pessoas vêm até você, seja pessoalmente, por telefone, e-mail, ou até mesmo por mensagem de texto, pedindo seu tempo, e você simplesmente o entrega. Devemos estar empenhados em viver para nós mesmos, pelo menos na maior parte do tempo. A pessoa que diz sim a todos os pedidos, logo descobrirá que não tem tempo para si mesma e está vivendo para os outros, não para si própria. Aqueles que são felizes preenchem seu tempo com atividades valiosas e significativas para sua própria visão de vida. Número 9. Invista seu tempo em criar novas memórias. Se você dá dinheiro a um homem rico, ele tentará duplicar seu dinheiro investindo em lugares onde obterá o máximo retorno. Da mesma forma, todos devemos investir nosso tempo sabiamente, e os melhores retornos que podemos obter com nosso tempo é investindo-o em criar novas memórias e em filosofia. Sêneca nos diz que a memória é mais duradoura do que a dor. Gastamos muito tempo perseguindo coisas que tornam nossa vida curta ainda mais curta, como luxos e lazer, para depois nos arrependermos de não termos vivido de verdade quando envelhecemos. Um dos inimigos da felicidade é a adaptação, diz o Dr. Thomas Gilovich, professor de psicologia da Universidade de Cornell, que tem estudado a relação entre dinheiro e felicidade há mais de 2 décadas. Gilovich e outros pesquisadores descobriram que as memórias de experiências de vida, por mais fugazes que sejam, proporcionam uma felicidade mais duradoura do que as coisas materiais. As memórias guiam nossos pensamentos, ações e decisões, moldando quem somos. Você pode começar a criar novas memórias assumindo novos desafios, passando tempo com as pessoas que ama, viajando e buscando novas oportunidades. Não somos nossas posses, somos a acumulação de tudo que temos visto, das coisas que fizemos e dos lugares onde estivemos.